Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos iniciar uma série de estudos, aleluia, e o tema é Fim dos Tempos. E para iniciar esse estudo, nosso texto base, um dos textos base que vamos iniciar esse estudo está no livro de Amós, capítulo 8 e o verso 11. Livro de Amós, capítulo 8, verso 11, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Louvado seja Deus. E vamos conectar esse texto, louvado seja Deus, com 2 Timóteo, capítulo 4, e verso 3, e verso 4, que diz assim, 2 Timóteo, capítulo 4, e verso 3, diz assim: Virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade. Só até aqui. E desviarão os ouvidos da verdade. Agora nós vamos lá para a segunda epístola do apóstolo Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, e o verso 1 e o verso 2, que diz assim: 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, que diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Verso 2: E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Vamos ler o verso 3. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormida. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma breve oração para que o Senhor nos guie nessa palavra em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus nós entramos na tua presença, Senhor, te pedindo, meu Deus poderoso, a tua orientação. Que o teu Espírito, Senhor, nos guie, Pai, nesta série, Senhor, meu Deus, de estudos, Pai. Aleluia. Que o teu Espírito, Senhor, meu Deus, nos dê o discernimento, Pai, e a revelação desta palavra. Que o teu Espírito, Senhor, nos guie em toda esta palavra. Aleluia. Porque está escrito que o teu Espírito, Senhor, meu Deus, nos faria lembrar todas as tuas palavras. Aleluia. E o Senhor nos guia em toda a verdade. A verdade é a tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a reter aquilo que é bom, a guardar aquilo que é justo, aquilo que é digno de toda aceitação, de todo louvor, Pai. Louvado seja Deus. Nos abençoa, Senhor, e abençoa também todos aqueles, Senhor, que ouvirão esta palavra, que possamos ser iluminados, Pai, pela graça que vem de Ti. Em nome de Jesus Cristo, nos abençoa, Pai. Amém,
Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. A profecia de Amós, no capítulo 8, no versículo 11, Deus toma o profeta, aleluia, e ele profetiza que no fim dos tempos, que haveria um tempo em que o povo sentiria sede, mas não sede de água, e fome, e não fome de pão, mas sede de ouvir a palavra do Senhor, fome da palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, aleluia, graças a Deus. Deus levanta o profeta Amós para pregar no reinado de Jeroboão II, um reinado que era um reinado próspero, um reinado de fartura material, um reinado de prosperidade, aleluia, de fartura, aonde o povo ele estava vivendo uma prosperidade, aleluia, material, um reinado, aleluia, louvado seja Deus, de fartura e sem escassez. Porém, um reinado corrupto, um reinado corrompido, aleluia, louvado seja Deus. E Deus faz um contraponto, que ainda que eles tinham fartura de pão, fartura de água, fartura de bens, uma prosperidade, aleluia, mas havia no mundo espiritual, louvado seja Deus, havia no mundo espiritual um reflexo, aleluia, dessa aparente prosperidade, desta aparente, aleluia, fartura. Eles estavam secos no mundo espiritual, eles estavam vazios, eles estavam sem a direção divina, aleluia, e isto iria se agravar, aleluia, por quê? Porque Deus levanta o profeta para profetizar que no fim dos tempos haveria uma sede pela palavra, uma fome pela palavra, e esta profecia se cumpriu, aleluia, louvado seja Deus, aonde o povo é levado, porque essa profecia ela é pré-exílio assírio, ela é uma profecia que antecede aquilo que vai lá na frente ocorrer, aonde o reino do norte, aleluia, vai ser entregue nas mãos da Assíria, aleluia, e o povo vai buscar a Deus, o povo vai clamar a Deus, mas Deus não vai ouvir, Deus não vai falar, haverá um período de silêncio, haverá um período em que Deus não falará. Por quê? Porque Amós é levantado para, aleluia, louvado seja Deus, para denunciar esta fome espiritual que haverá, esta sede espiritual que vai ocorrer, aleluia, e assim como Deus levanta Amós, Deus levanta Oséias, e eles precedem, aleluia, o exílio da Assíria. Quando a Síria toma o reinado do norte e faz cativo a tribo do norte, aleluia, louvado seja Deus, o povo entra num cativeiro e o povo vai clamar e Deus não vai ouvir. Louvado seja Deus, aleluia. E nós vamos conectar essa palavra com a epístola do apóstolo Paulo, a segunda epístola do apóstolo Paulo direcionada a Timóteo, o seu obreiro, o seu discípulo, aleluia, aquele que aprendeu juntamente com o apóstolo. E o apóstolo Paulo, nesta ocasião, ele já está cumprindo o seu ministério já está chegando ao fim, aleluia, e ele vai dar as últimas orientações para Timóteo se preparar, porque virá tempo em que os seus ouvintes, o seu público, o ambiente aonde ele vai pregar, aonde ele vai ensinar, vão ter resistência ao ensino da sã doutrina, o ensino da palavra verdadeira, o ensino do evangelho verdadeiro, aleluia, louvado seja Deus, e aonde o
pano de fundo deste evangelho genuíno é a cruz de Cristo. O pano de fundo do evangelho ministrado pelo apóstolo Paulo, aleluia, é o sofrer por Cristo, é o negar a si mesmo, é a renúncia. Louvado seja Deus, porque Paulo um dos conselhos que Paulo dá para Timóteo é: sofre como bom soldado de Cristo. Renuncia a tua juventude pela sã doutrina, renuncia os desejos da mocidade, aleluia, louvado seja Deus. Assim, Paulo vai instruindo o seu discípulo, quando ele diz assim: sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Louvado seja Deus. Então, o pano de fundo da mensagem do apóstolo para Timóteo é a renúncia para viver a vida em prol do evangelho. O evangelho verdadeiro é o evangelho que tem como característica principal a renúncia do mundo mundano, do mundo caído, do mundo perdido. Aleluia! Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E esta palavra ela está intimamente ligada com aquilo que Jesus falava. Uma das citações que Jesus disse, ele disse: aquele que buscar a sua própria vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Louvado seja Deus. Aquele que quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aleluia, louvado seja Deus. Então Paulo, ele diz que no fim dos tempos, olha o que está escrito, 2 Timóteo capítulo 4 e o verso 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Vamos começar por aqui. Esta palavra não sofrerão no seu sentido original é não suportarão. As pessoas não querem renunciar, as pessoas não aguentam, elas não querem deixar nada por Jesus, elas não querem suportar nada por Cristo, aleluia. E isso vai de encontro ao que Jesus falou. Jesus disse que aquele que quiser seguir a Ele, tome a sua cruz e me siga. Então existe uma cruz para cada um, para os seus seguidores, para os seus discípulos. Todo aquele que quiser ser discípulo de Jesus, ele precisa entender e saber que existe uma cruz que ele precisa carregar. E para que nós possamos abrir um pouco mais, para que nós possamos entender o que significa uma cruz, qual é o significado da cruz? Oh, glória, aleluia. Nós vamos para a carta aos Filipenses. Não tenha pressa. É Bíblia. Louvado seja Deus. Vamos junto. Filipenses. Oh, glória. Oh, Jesus poderoso. Filipenses capítulo 2 e o verso 5, que diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos começar do verso 5. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Lembrando que isso é um estudo sobre o fim dos tempos. Nosso texto base, Amós capítulo 8, verso 11. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e verso 4. E 2 de Pedro capítulo 2, e o verso 1 e o verso 2. Amém? Hoje é a primeira parte, estamos dando uma introdução sobre este assunto. E nós estamos falando, não perca o raciocínio, nós estamos falando da renúncia, que é o pano de fundo
do conselho que Paulo dá para Timóteo, porque Paulo está preso, é o fim do ministério, são as últimas instruções, e ele está vendo profeticamente que no final dos tempos haverá um desvio doutrinário, Então, o conselho que Paulo dá a Timóteo é a renúncia para que ele possa exercer o seu ministério como um bom obreiro, sabendo o pano de fundo é a cruz. Sempre foi a cruz e sempre será a cruz. O evangelho verdadeiro, o pano de fundo, o fundamento é a cruz de Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus! Como está escrito, aleluia, que a cruz é escândalo para aqueles que se perdem, mas é poder de Deus para aqueles que se salvam. Aleluia, louvado seja Deus. Então, fazendo uma ponte, uma conexão, Filipenses capítulo 2 e verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Glória! Aleluia! Louvado seja Deus! Agora dá um pause e vamos voltar. Lembra da oração de Jesus no Getsemane? O conteúdo aqui é bíblico, é palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então, se você gosta de palavras, se você gosta de estudos bíblicos, fique comigo neste canal e hoje estamos desenvolvendo uma série de estudos sobre o fim dos tempos. Voltando aqui. Louvado seja Deus. Você lembra de Jesus no Getsemane? Qual foi a oração de Jesus? Jesus, após ele cear com os discípulos, comer a Páscoa e na sequência cear, porque ele comeu a Páscoa com os discípulos, a Páscoa judaica, louvado seja Deus. Vamos fazer essa breve ressalva, e institucionalizar a ceia do Senhor, aonde ele faz a célebre frase. Ele disse: tomai e bebei, este é o meu sangue, que hoje é derramado por vós, o sangue da nova aliança. Tomai e comei, este é o meu corpo, que é entregue por vós. Comei e participai. O corpo é a carne do Senhor, e o suco da uva é o sangue. E ele diz que aquele que não beber do seu sangue e não comer da sua carne não tem parte com ele. Do que ele estava falando? Ele estava falando da morte vicária na cruz, da morte que ele haveria de padecer e morrer na cruz para o resgate de todo aquele que entender o seu sacrifício e aceitá-lo. Aleluia, louvado seja Deus. Então, quando Jesus entra no Getsemane, quando ele instaura a ceia, ele está na noite em que ele vai ser entregue, que ele vai se entregar. E aí ele chama Pedro, Tiago e João para orar junto com ele. E ele vai um pouquinho mais longe e vai orar. E quando ele começa a orar, Lucas registra, quando ele começa a orar, louvado seja Deus, ele começa a suar gotas grandes de sangue,
porque ele começa a entrar na agonia, quando ele diz para os apóstolos: a minha alma está angustiada até a morte. É claro que ele está vendo numa visão, estou conjecturando para você entender, a morte de cruz, o sofrimento que ele haveria de passar. Então, quando ele ora a Deus, o Pai, ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Orou uma vez, duas vezes, três vezes a mesma palavra. E qual que é o pano de fundo? O pano de fundo da missão, o pano de fundo da missão de Jesus é a vontade do Pai. A vontade do Pai é soberana sobre a vontade do Filho. Então o Filho se submete à vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é que ele passe e que ele vá até a cruz. Oh, glória, aleluia. Vamos navegar um pouco na Escritura. Vamos lá para Isaías 53. Isaías 53. Oh, Jesus poderoso. Vai abrindo a sua Bíblia aí e vamos navegar. Isaías 53, a partir do versículo 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Grava essa palavra aqui, moído. A palavra Getsemane, ou Getsemane, significa literalmente prensa do azeite. Prensa do azeite. Nada na Escritura é por acaso. E nenhum passo, nenhuma atitude, nenhum movimento de Jesus nas Escrituras, em toda a sua vida, foi em vão. Todos os passos, todos os movimentos que o Senhor realizou enquanto estava nessa terra, enquanto habitava um corpo carnal, um corpo de ossos, carne, sangue, quando ele estava encarnado neste mundo, todas as suas palavras, todas as suas ações, todos os seus movimentos foram todos calculados. Todos tinham uma razão, todos tinham um porquê. Todo o ambiente que Jesus chegava, que Jesus se movimentava, todos os lugares que ele andou na face da terra, tudo tinha um porquê. Você acha coincidência que Jesus estava orando justamente no Getsemane e a palavra Getsemane significa prensa do azeite? Você acha que isso é uma coincidência? É claro que não. É claro que não. Isto profeticamente está se cumprindo o que nós estamos lendo aqui. Isaías 53, verso 5, é uma profecia 700 anos antes da encarnação do Messias. Antes da encarnação do Messias, Deus já estava profetizando e usando o seu servo, o profeta Isaías, estava profetizando a agonia, aleluia, a prensa espiritual que Jesus, o Messias, iria passar. Prossigamos o versículo, olha que tremendo. Moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Oh Deus, todavia, louvado seja Deus. Agora vamos ao verso 10. Eu quero que você preste atenção no versículo 10. Isaías,
capítulo 53, o versículo 10. Olha o que está escrito. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Deus estava satisfeito, aleluia, em ver Jesus Cristo, o seu Filho, sendo moído, sendo apertado, sendo esmagado, aleluia, louvado seja Deus. O Deus soberano, o Pai, o Altíssimo, o Soberano, o Todo-Poderoso, estava observando e se agradando. Por que estava se agradando? Porque isso estava satisfazendo os requisitos do sacrifício. Por quê? Porque a base do sacrifício é a alma que pecará, esta morrerá. E para haver resgate da alma é preciso derramamento de sangue. Então quando Jesus, aleluia, louvado seja Deus, quando Lucas registra, eu sei que você gosta de Bíblia, então nós vamos lá para o Evangelho de Lucas. Não tenha pressa e vamos de Bíblia. Aqui é natural, eu estou junto com você. Oh, glória! Vamos lá em o Evangelho de Lucas. Oh, Jesus poderoso! Aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 22, olha só, o versículo 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Se você puder anotar, anote na sua Bíblia, que corriam até o chão. Glória! Então, o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 10, Deus falando na boca do profeta que ele se agradou em moer o Senhor. Então Jesus para agora e pense e analise. Jesus está na prensa do azeite, está na prensa, ele está sendo apertado, está sendo espremido. Então, quando ele começa a orar intensamente, o Evangelho de Lucas, deixa eu fazer uma observação aqui. Lucas não era discípulo de Jesus, Lucas não estava lá. Lucas é discípulo do apóstolo Paulo, mas Lucas é um historiador, é um médico e um historiador, e ele está inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e ele está tendo uma revelação aqui. Por quê? Porque só ele que registra que Jesus suou gotas grandes, olha o que ele escreveu, gotas grandes de sangue. Ele registra no texto sagrado, e o texto é inspirado pelo Espírito. Então o Espírito Santo revelou para ele. Jesus está orando no Getsemane, e de repente, quanto mais ele entra em oração, quanto mais profundo e intenso fica a oração, ele começa a suar gotas de sangue. Isso é um prelúdio, isto é um anúncio, isto é uma referência do que aconteceria lá na cruz do Calvário. Nós vamos encerrar essa primeira parte, para que não fique longo, desse estudo. Então, fechando o parêntese, quando Paulo fala para Timóteo, nos seus conselhos, que ele deveria sofrer por evangelho genuíno, e o evangelho genuíno, o pano de fundo, como nós dissemos, é a cruz, é o sacrifício, é a renúncia. Não tem como servir a Deus, não tem como servir a Jesus Cristo de verdade se não houver renúncia. Se não houver renúncia, não tem evangelho, é qualquer outra coisa.
menos evangelho. Fica com essa palavra no teu coração e não perca o raciocínio. O nosso texto base é Amós, capítulo 8, verso 11, aonde Deus usa o profeta que haveria uma fome e uma sede de ouvir a palavra. E Timóteo recebe um conselho do apóstolo Paulo que no final dos tempos as pessoas iriam ter comichão nos ouvidos e não suportariam a sã doutrina. E Pedro faz uma advertência que nos últimos tempos também haveriam falsos mestres. Perceba isso, falsos mestres que introduziriam heresias de maneira encoberta. É claro que vai ser encoberto, eles não vão se mostrar, vai ser tudo assim, camuflado. Mas essa é a primeira parte. Então nós vamos introduzir esse assunto. Grave o tema dessa introdução, digamos assim, é o evangelho genuíno, é a cruz. O pano de fundo é a cruz, e a cruz é a renúncia. A renúncia, se o nosso mestre renunciou para entrar no propósito do Pai, quem sou eu? Quem somos nós para não renunciarmos, para viver a vida que Deus quer que nós vivamos? Então, guarde essa palavra no teu coração, em nome de Jesus Cristo, e vamos fazer uma conexão rápida e oração para que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, te louvamos, Pai, te agradecemos por esta palavra poderosa, por esta palavra extraordinária, Senhor. Pai, ensina-nos, Senhor, a renunciar, porque renunciando, Pai, esta vida que é uma vida passageira, nós temos um acesso garantido, Pai, que é a vida eterna, uma vida que não passa, uma vida que dura e dura para sempre. E nós só temos acesso, Pai, aleluia, ao Teu nome, ao Teu sacrifício, Pai, vertido naquela cruz. Então, abençoa, Pai, todos aqueles que serão alcançados, Pai, por esta palavra, por este estudo, Pai, que começa agora. Assim nós te louvamos, Pai, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Receba essa palavra no teu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus.